Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer uma lista de 10 pessoas que expuseram gigantes segredos dos governos. Se você curte esse conteúdo, já vê se está inscrito, dá o like no vídeo e compartilha com seus amigos. Número 10. Edward Snowden. Em primeiro lugar na lista é Edward Snowden. A maioria de vocês provavelmente o conhece como um dos maiores delatores da história. Por que Snowden explodiu a Agência de Segurança Nacional em 2013? Ele realmente deixou escapar o ouro ao revelar uma coleta de informações altamente secretas de programas de vigilância administrados pela NSA, e a partir daí uma fofoca foi liberada, vazando as informações para o The Guardian em Hong Kong. Tanto eles quanto o The Washington Post publicaram relatórios sobre os negócios obscuros da NSA, na coleta invasiva de dados e atividades de vigilância, enquanto uma série de outros programas da NSA atualmente ativos foram revelados pelo delator, Snowden. Em junho de 2013, o denunciante dos Estados Unidos, Edward Snowden, revelou que os serviços de segurança dos Estados Unidos e do Reino Unido recolhem, processam e armazenam rotineiramente grandes quantidades de comunicações digitais globais, incluindo mensagens de correio eletrônico, publicações e mensagens privadas em redes sociais, históricos da internet e chamadas telefônicas. O governo do Reino Unido não aceitou publicamente a existência destes programas de espionagem em massa. Eles nem confirmam nem negam a existência do Tempora, o sistema de vigilância em massa alegadamente gerido pela sede de comunicações do governo. Snowden também revelou o programa Tempora, onde os cabos de fibra ótica que os serviços secretos do Reino Unido monitorizam transportam 10 gigabits de dados por segundo, ou seja, 110 CDs de informação por minuto. O GCH que não estava exagerando quando chamou pela primeira vez o projeto Tempora. O programa intercepta bilhões de comunicações online internacionais, então basicamente, quase tudo que você faz na internet pode ser rastreado pela NSA e ainda está em operação. Para sua informação, Snowden então revelou sua própria identidade e foi acusado de espionagem sob a lei de espionagem pelo governo dos Estados Unidos, evitando por pouco ser preso pelo governo de Hong Kong. Apesar dos esforços do governo dos Estados Unidos, Snowden fugiu para a Rússia, onde ainda permanece. Número 9. Mark Felt, Watergate. Um escândalo presidencial e o maior bafafá que o Salão Oval já nos viu. O segredo de Watergate foi descoberto em uma série de encontros suspeitos em estacionamentos em 1972, nos arredores de Washington DC entre o jornalista do Washington Post, Robert Bob Woodward e o informante anônimo, chamado de Deep Throat. Mas o que foi o Watergate e quem foi Deep Throat? Este escândalo foi o resultado da tentativa agressiva de reeleição do presidente republicano, Richard Nixon. Primeiro, a guerra do rival Comitê Nacional Democrata para conseguir a sede. Os bandidos do presidente Nixon invadiram e roubaram cópias de documentos ultrassecretos e grampearam os telefones dos oficiais. É um bom título, se você me perguntar quando as escutas telefônicas não funcionaram. 5 ladrões vieram terminar o trabalho, mas foram pegos, assim como sua ligação com Nixon. De negociações clandestinas a impostos atrasados não pagos e na casa dos milhões. A imagem pública de Nixon despencou depois que o Washington Post questionou se um esquema governamental estava em andamento. O Comitê Watergate do Senado também estava atrás dele, investigando a invasão de Watergate e as alegações de espionagem na campanha eleitoral de 1972. Depois que Deep Throat soprou o apito, quando as audiências da televis viram a Casa Branca e os conspiradores, começaram a fornecer testemunhos, então colocando o último prego de Nixon no caixão. Na Casa Branca. As gravações de conversas de Nixon na Casa Branca foram descobertas. Isso levou ao massacre de sábado à noite, onde o promotor Archibald Cox e outros foram forçados a renunciar em protesto contra Nixon ter ordenado publicamente que fossem demitidos para manter o sigilo sobre as fitas. A última ave-maria da administração Nixon, lançando versões editadas das fitas da Casa Branca que não foram bem recebidas desde que as mesmas foram editadas e divulgadas ao público, levou à renúncia de Nixon em 8 de agosto. No entanto, a questão de quem é Deep Throat permaneceu. 30 anos depois, em 2005, foi revelado que era o ex-diretor associado do FBI William Mark Felt.
Número 8. Linda Tripp. O próximo segredo é do tipo tabu e controverso e mudou para sempre a história de como a mídia cobria a política. Mônica Portão, porta traseira, portão do amor, portão com zíper. Este escândalo tem muitos nomes, mas acho que sabemos o que é. Um escândalo do qual não dava para escapar, no final dos anos 90 com Clinton e Levinsky. Ele expôs o relacionamento sexual secreto do presidente, Bill Clinton, e da estagiária da Casa Branca, Monica Lewinsky, de 24 anos. Foi um escândalo. O escândalo que pôs fim a todos os escândalos secretos e foi exposto ao mundo pela ex-funcionária da Casa Branca, Linda Tripp. Um caso para lembrar. O escândalo sexual ofuscou o segundo mandato presidencial de Clinton e definiu a imagem pública de Lewinsky. Tripp fez amizade com Lewinsky enquanto ambos trabalhavam no Pentágono. Tripp desequilibrou a balança do destino ao trazer à luz o caso de Clinton com Lewinsky em gravações áudio gravadas secretamente de conversas que ela teve com Lewinsky. Viagens, fitas, os presentes salvos e um vestido azul enfeitado pelo mar. Mais tarde, a verdade das relações foram de 1995 a 1997, quando o relacionamento foi descoberto. A famosa frase de Clinton: "Eu não tive relações sexuais com aquela mulher." Miss Lewinsky, em seu discurso na televisão de 1998, não ajudou. Na verdade, ele foi acusado de impeachment e perjúrio. Parado no olho do turbilhão da mídia. Em 1998, Lewinsky foi alvo de um turbilhão de assédio mediático. As operações policiais do FBI ameaçaram com sentenças criminais por mentir em depoimento. Detalhes íntimos de seus encontros sexuais tornados públicos na transcrição e escrutínio público de suas relações sexuais com o presidente casado. Abalado pelas consequências do caso. Mais tarde, Clinton foi absolvido das acusações feitas contra ele. A própria Lewinsky disse que era paciente zero do cyberbullying nas mãos da mídia e, cara, isso parece rude. Número 7. Documentos do Pentágono de Daniel Ellsberg. O New York Times publicou uma reportagem com informações ultrassecretas sobre o governo dos Estados Unidos e a Guerra do Vietnã. Mais uma vez, este escândalo exposto envolve Nixon. Após a publicação do relatório em junho de 1971, nasceu o que hoje é conhecido como os documentos do Pentágono, que lhes deu os materiais confidenciais que eventualmente vieram à luz nos documentos do Pentágono. Analista militar Daniel Ellsberg. Ellsberg trabalhou para o governo entre 1967 e 1969 e fez parte de um projeto altamente confidencial denominado Governo dos Estados Unidos. Relações com o Vietnã, 1945 a 1967, criadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, destacou as muitas mentiras e erros de cálculo envolvidos no esforço da Guerra do Vietnã, que já era prolongado e incrivelmente impopular entre o público americano. Já demonstraram que desde cedo o governo dos Estados Unidos sabia que não poderia vencer. Os documentos revelaram que o governo esteve envolvido na guerra através de várias presidências, começando já em 1950, com a administração Truman. Tudo isso era desconhecido do povo americano. Nixon, envergonhado pelos documentos do Pentágono, não caiu sem lutar, e ainda por cima um combate sujo. Ele tinha encanadores de segurança, o nome de uma equipe de especialistas de raid, de Watergate, que invadiu o consultório do psiquiatra de Ellsberg para descobrir sujeira sobre ele, mas isso também não funcionou. Ellsberg, indiciado pela lei de espionagem, pode pegar até 100 anos de prisão. No entanto, todas as acusações contra ele foram retiradas após a má conduta do governo durante o Watergate e seu subsequente encobrimento veio à tona em 19 de maio de 73. Número 6. Experimento de sífilis. O próximo está obscuro, mesmo com o andamento das visões do governo. Um rastreador de contato do SDR chamado Peter Buston denunciou o experimento antiético e horrível de sífilis tóxica, onde participantes negros foram enganados em um estudo de longo prazo sobre a progressão da sífilis. Na década de 1930, a sífilis devastou os Estados Unidos, afetando quase 1 em cada 10 americanos. A condição que se espalha rapidamente causa espasmos inicialmente,
em seus estágios posteriores, cegueira, distúrbio cerebral e falência de órgãos. Na época, os médicos achavam que a doença afetava pacientes negros e brancos de maneira diferente. O Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças lançaram o experimento. Reunindo 600 homens negros para participar, o árduo estudo durou 40 anos. Os estudos procuraram descobrir como a nossa sífilis progride com tratamento mínimo. Durante todo o tempo, foi dito aos participantes negros que receberiam tratamento e cuidados, mas isso não aconteceu. Após as primeiras etapas do estudo, eles mentiram e receberam placebos, além de receberem experiências dolorosas, como os Spinal Taps. O PHS também continuou a estudar seus corpos depois que eles morreram com autópsias post-mortem. Em troca do financiamento dos seus funerais, foram descobertos tratamentos para a sífilis, incluindo penicilina para controlar as fases tardias. Apesar disso, não há nenhuma evidência que aprovou a sua teoria da diferença racial. O governo continuou secretamente a sua investigação em Tuskegee, expondo seu encobrimento. Uma vez que os pacientes foram forçados a serem listados como voluntários em estudos publicados para ocultar como foram recrutados, Button tentou fazer com que os líderes parassem o estudo. Depois de ser ignorado, ele procurou o General Heller, da Associated Press, que publicou uma denúncia que acabou na primeira página do The New York Times no dia seguinte. Após protestos públicos nacionais, uma investigação federal, audiências no Congresso que registraram e testemunharam e uma ação judicial, o estudo terminou em 1972, quase 30 anos após a descoberta dos tratamentos. Button foi reverenciado por se manifestar e o Congresso aprovou novos regulamentos sobre consentimento informado. No entanto, dos 600, apenas 74 homens do estudo sobreviveram. Número 5. Henry Peterhat. Vamos ser sinceros, delações premiadas mudaram o mundo, isso é certo, expondo os encobrimentos do governo sobre fraudes forenses, atos perigosos e tiração no geral. Coisas secretas são provavelmente a razão pela qual você e eu existimos do jeito que existimos hoje. Um denunciante da nossa lista que revelou o escândalo e o encobrimento do amianto na França foi o toxicologista francês e pesquisador do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica, Henri Peterhat. Na época, Peterhat trabalhou no Campus Justo em um laboratório de química do Departamento da Faculdade de Ciências da Universidade Sorbonne. Em 1973, ele identificou fibras de asbesto na poeira branca que caía do teto. O amianto foi anteriormente usado na construção e na fabricação. Pesroit conduziu pesquisas sobre o amianto e descobriu seu caráter cancerígeno. Ele então criou um comitê anti-amianto para estudar e informar o público sobre o ativismo e aumentar a conscientização sobre como ele é prejudicial. Principalmente por ser responsável por causar cerca de 5.000 mortes todos os anos. A exposição a ele causa um tipo específico de câncer de pulmão chamado mesotelioma. O esforço de Pesera levou a França a proibir o amianto em 1997. Mais tarde, ele continuou a aumentar a conscientização sobre outros poluentes cancerígenos depois de se aposentar. Número 4. Dr. Jeffrey Viga. Todos nós sabemos agora que fumar faz mal, mas até 1990 isso não era de conhecimento comum. Na verdade, ninguém sabia até que ponto o tabaco era realmente mal até o nosso próximo denunciante entrar em cena. Jeffrey Vigan foi um bioquímico americano, anteriormente vice-presidente da Brain Williamson e denunciante de toda a indústria do tabaco. Em 1996, em entrevista aos 60 Minutes e depoimento, Vigan denunciou Browner Williamson por adulteração de tabaco. Eles manipulam intencionalmente o nível de nicotina na fumaça do cigarro para viciar os fumantes. O caso trouxe à luz o uso de fatos alternativos pelas empresas de tabaco na publicidade. A revelação também destacou a culpa do governo, com regulamentações de publicidade flexíveis que permitem às empresas evitar partilhar os danos da dependência da nicotina com o público.
As informações sobre os malefícios do tabaco já eram conhecidas do governo dos Estados Unidos desde os riscos à saúde associados ao fumo na terra, já na década de 1960, pelo governo federal e pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. O Dr. Vigdin denunciou a manipulação da nicotina pela indústria do tabaco e a falta de informação ao público sobre os seus perigos. A empresa de tabaco processou o Dr. Vigdin e a ação foi julgada improcedente em 19 de junho de 97 pelo Procurador-Geral como histórico de 368 bilhões. Foi feito um acordo entre o Procurador-Geral e a indústria do tabaco para compensar os estados pelos custos do tratamento de doenças relacionadas ao tabagismo. Número 3. Yuri Bandinesky, Chernobyl. Yuri Bandinesky divulgou informações de sua pesquisa sobre os problemas de saúde das crianças e os efeitos da infecção por radiação após o acidente nuclear de 1986, apelidado de Desastre de Chernobyl, na Ucrânia. Como ex-diretor e fundador do Instituto Médico especialmente dedicado em Gol, Bielorrússia em 1991. Bandaziski expôs os efeitos fisiológicos de Chernobyl que foram encobertos pelo Partido Comunista da Ucrânia. A União Soviética sabia que o planeta era perigoso e já havia escondido do público e dos aliados emergências passadas em 1982 sobre os efeitos perigosos da explosão. A pesquisa de Bandaziski foi a primeira a concluir os efeitos da radiação no corpo humano e os efeitos genéticos dos fetos da área contaminada de Chernobyl. Ele expôs que os níveis de Ki-1 137 em órgãos de crianças foram encontrados na autópsia em vários órgãos vitais, incluindo o coração, intestinos, pâncreas, rins, cérebro e fígado. Em 1999, foi preso na Bielorrússia por suspeita de terrorismo. Ele também foi condenado a 8 anos de prisão em 2001, pois foi dito que ele recebeu subornos de pais que tentavam fazer com que seus filhos fossem admitidos no instituto. Ele foi libertado em 2005 e recebeu a cidadania francesa após pressão da União Europeia e de grupos ativistas de direitos humanos. Desde 2013, Vanozeevsky lidera a pesquisa e agora dirige um centro médico e de reabilitação no distrito de Tevantiv, nos arredores de Kiev, dedicado a estudar e cuidar das vítimas de Chernobyl. Se você está curtindo o vídeo, dá like, se inscreve e liga as notificações. Número 2. John Kaku. O waterboarding, também conhecido como tortura com água, de acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis, foi uma tática de interrogatório empregada pela CIA. Envolvia forçar os detidos a deitarem-se em tábuas enquanto os interrogadores derramavam água sobre um pano que cobria o rosto do detido, criando uma sensação de afogamento, contrariando as próprias diretrizes da CIA elaboradas pelo Gabinete de Serviços Médicos e do Conhecimento do Administrador. Devido a relatórios falsos, o uso do método pela CIA muitas vezes excedia o limite de 20 vezes por semana. No entanto, o ex-analista da CIA, John Kaku, decidiu expor a horrível verdade da organização de inteligência. John contou que o detido Abu Zazabaya sofria afogamento simulado 2 a 4 vezes por dia. Um relatório do Senado dos Estados Unidos descobriu mais tarde que ele sofreu afogamento simulado um total de 83 vezes, enquanto esteve confinado por 11 dias em uma caixa semelhante a um caixão e perdeu o olho esquerdo. Durante os 1.619 dias ele esteve sob custódia da CIA, contratado pela agência como consultor de contra-terrorismo após os ataques terroristas de 11 de setembro, ele recusou ser treinado no autoaclamado Programa Aprimorado de Interrogatório da CIA, que incluía afogamento. Numa entrevista com Brian Ross para a ABC em 2007, ele se tornou o primeiro oficial da CIA a confirmar que o afogamento simulado foi um ataque usado pela CIA contra prisioneiros da Al-Qaeda, revelando-se como um agente da CIA no processo. É claro que o governo dos Estados Unidos lutou para processar John criminalmente para silenciar a sua denúncia. A CIA destruiu vídeos de interrogatórios simulados, apesar de uma ordem judicial para preservá-los. Em 2012, após uma longa campanha pública, ele se declarou culpado de passar informações confidenciais ao repórter em troca de uma sentença de 30 meses. Ele é o único agente da CIA a ser preso em conexão com o programa de interrogatório dos Estados Unidos. Número 1. Cabelo de Seymour. Em 1969,
O jornalista e escritor Seymour Hirsch ganhou grande aclamação quando expôs o encobrimento do massacre de Mille, onde 100 civis vietnamitas desarmados foram assassinados por soldados norte-americanos em 1968. Ele também destacou como a conspiração do governo foi encoberta durante o Vietnã. Guerra, o que lhe rendeu o Pulitzer Prize em 1970 por reportagens internacionais. Hirsch mais tarde se tornaria o porta-voz da exposição de uma série de grandes escândalos políticos, como a cobertura de Watergate, os atentados bombistas no Camboja, bem como a reportagem sobre os maus-tratos aos detidos de Abu Ghraib. A Casa Branca deve tê-lo adorado. Em 1974, Hirsch também planejou vazar informações sobre um projeto Jennifer, mais tarde conhecido como Projeto Açoriano, um projeto secreto da CIA para recuperar um submarino afundado da Marinha Soviética. Controversamente, o New York Times adiou a publicação do relato de Hirsch até 1975. Após o término do projeto, documentos desclassificados em 2017 vazaram que Hirsch estava na lista de observação da NSA como alvo, o que pode ter sido resultado de hostilidade em relação à sua investigação. Então essas foram 10 pessoas que expuseram enormes segredos governamentais. Qual você acha que é o mais interessante? Um salve para Luana, Ellen. Deixe-me saber nos comentários abaixo e enquanto você está aí, gostaria de nos dar um like e se inscrever no canal. Assim, você poderá ser informado quando lançarmos novos conteúdos, como o vídeo que está na tela agora. Que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa.